Amém, queridos? Glória a Deus. Como vocês estão nessa quarentena? Eu tô super ansiosa, não vejo a hora disso acabar pra gente poder estar junto, de passar tudo isso, né? E podermos glorificar o nome do Senhor, porque o nosso Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E é tão bom que nós podemos crer nisso. Nós podemos crer que a misericórdia do Senhor, ela se renova. O Senhor tem grandes planos na minha, na tua vida. O Senhor tem grandes estratégias, porém é necessário que eu esteja disposto e disposta a viver aquilo que Ele tem para mim. Independente se eu tenho capacitação, se eu tenho tudo que é necessário. O que é necessário para você ter uma vida abençoada é você estar disposto a ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque entenda que uma vida com Deus, ela é uma vida de intimidade. Ela não é uma vida de faz de conta. Uma vida com Deus, ela não é uma vida que, eu vou quando der. A maioria disso aqui tem um relacionamento ou é casado. E o que acontece? Quando você tem um relacionamento, quando você é casado e você começa a fazer no seu relacionamento apenas aquilo que você quer, é só a sua vontade, é só o seu desejo, é só as suas realizações, aquele casamento vai dar certo? Não vai. Aquele casamento vai dar errado, mais cedo ou mais tarde, pode levar 5 anos, pode levar 10 anos, pode levar 15 anos, pode levar 20, 30 anos, uma hora acaba. Por quê? Porque prioridade foi sempre só o outro e você nunca se sentiu como prioridade. Ou então você sempre foi a prioridade e o outro não sentiu que ele era tão importante ao ponto que ele chega e fala, não quero mais, não quero ficar mais com você, não quero mais viver. Andar com Deus é muito semelhante a um casamento. Andar com Deus é muito semelhante a uma sociedade, a uma parceria. Porque andar com Deus é você estar disposto a fazer muitas vezes a vontade dele, que vai ser contrária à tua. E tem ideia o quanto é horrível fazer isso? Tem ideia o quanto é difícil, às vezes, você querer ir lá, não, eu vou lá, vou resolver fazer isso. Deus chega pra você e fala, quieto, não vai fazer nada. Não, Deus, mas eu tenho que fazer, porque, sabe, Deus, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se eu não falar, ninguém vai falar. Deus está falando, tudo bem, mas é isso que eu quero que ninguém fale. Eu quero que todos entendam que viver comigo é relacionamento. E relacionamento é você ter que abrir mão. Eu estou junto com o pastor deles há 15 anos, casada há 11. Esse ano faremos 11 anos. E quantas coisas eu tive que abrir mão? E quantas coisas ele teve que abrir mão? Você que está casado, pode ser até um ano, um mês que seja. Você já teve que abrir mão de algumas coisas. Você já teve que deixar algumas coisas para depois. Aquilo que era prioridade para você, você muitas vezes engoliu e falou, não, deixa, vou fazer a vontade dele. Seja para evitar briga, seja pelo que for, você já abriu mão. Andar com Deus, viver os planos de Deus, viver os sonhos de Deus é da mesma forma. É você abrir mão de algumas vontades suas. É você abrir mão de alguns desejos seus. Minha prima Edilane, Deus abençoe, nega. É você abrir mão. Luzinete, minha linda, Deus abençoe. Viver, andar com Deus é abrir mão do meu eu, do meu ego, do meu desejo. Igual a Rosângela tá colocando, 22 anos de casada, abrir mão de muitas coisas. Isso é casamento, isso é relacionamento. Só que eu tô aqui ilustrando através de relacionamento. Mas quer trazer um outro exemplo? A bispa, ela tá falando de casamento. Vamos trazer exemplo de empresa. Você trabalha, sem dúvida. Ou pode ser na sua empresa, pode ser na empresa de alguém, pode ser em regime CLT, pode ser autônomo, mas você trabalha. E ao trabalhar, você só faz o que você quer? Eu lembro que quando eu trabalhava no Bradesco, o meu horário de entrar no banco era 8 horas. O horário que eu passava o ponto, 8 horas. Porém, o horário que eu chegava no banco era 7 da manhã. Por que acontecia isso?
Acontecia isso porque tinha lá o bolsão de estacionamento e se eu não chegasse, eu não ia achar lugar para estacionar de tantos funcionários e tinha muito carro, eu não ia achar lugar para estacionar e eu ia entrar atrasada. Entrando atrasada, eu ia levar a advertência. E levando a advertência uma hora eu ia ser mandada embora por justa causa. Você nem sempre vai trabalhar e fazer o que você quer. Você nem sempre, em qualquer relacionamento, em qualquer vínculo, nem sempre eu vou fazer o que eu quero. Só que quando nós começamos a ter uma intimidade com Deus, nós começamos a entender isso e compreender isso. Que viver com Deus é um relacionamento. Não é só venha a nós, venha a nós, venha a nós. Ou só vós, só a tua vontade. Não. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Até no Pai Nosso ele deixa isso tão claro. Que é algo recíproco. Dê um passo a mim, que eu darei 2 a vós outros. Olha isso, gente. Deus não está nem dizendo que vai agir na mesma medida, ele está falando que ele vai fazer mais. Dê um passo a mim, que eu darei 2 a vós outros. Caminhar com Deus é abrir mão do seu desejo. É abrir mão da sua carne, é abrir mão daquela ira, do ego, do desejo em ser, em fazer, em mostrar. Não. Quando você começa a caminhar com Deus, primeira coisa que ele faz, ele abafa você. Porque não tem como. Eu ouvi esses dias uma frase que me marcou muito e para mim ela foi maravilhosa. Em céu que tem sol, estrela não brilha. Não tem como Deus ser o sol da justiça e o seu eu brilhar junto. Em céu que tem sol, estrela não brilha. Não tem como nós dizemos que ele é o sol da justiça e queremos brilhar. Primeira coisa, ele mata o seu eu. Não é você, é ele. Eu quero, mas quem disse que eu, o Senhor, quero? Nós temos... Bispa, mas como a senhora pode me dizer isso? Quando você tem os benefícios, calma que eu vou chegar lá. Eu tô vindo aqui já com a paulada, né? De você ter que abrir mão da sua vontade, de você ter que abrir mão do seu eu, de você ter que abrir mão do seu desejo. Mas tudo isso tem um objetivo. Quando você começa a andar, a caminhar, a viver com Deus, você começa a gerar com Ele intimidade. Quando você começa a gerar intimidade com Deus, começa a criar confiança. Um casamento que igual a Rosângela falou, 22 anos, eu que tenho 11 anos, outro tem 30, igual a Sandra e o Luiz, outros têm 20 e pouco, igual a Dani e o Anderson. Um casamento com tantos anos, ele criou mais do que amizade, ele criou intimidade. Intimidade ao ponto do que eu vou fazer isso, você concorda? Se o outro fala, eu acho que não, você já balança. Por quê? É intimidade. Se der certo, vai dar certo pros dois. Se der errado, vai dar errado pros dois. Andar com Deus é a mesma coisa. É você entender que não é só você. Que existe Deus a quem você deve consultar, a quem você deve orar, a quem você deve buscar. Porque se tudo der certo na sua vida, legal. Parabéns, muito bom. E se der errado? Você vai chorar nos pés de quem? De Deus. Você vai vai orar de noite, noite e dia. Para quem? Para Deus. E por que antes de tomar uma decisão, antes de fazer, você não ora? E por que você tem que esperar a coisa deslanchar, acabar, como diz o ditado, a vaca ir pro brejo, para depois pedir ajuda? A intimidade, ela se mostra, a verdadeira intimidade, antes de você tomar a decisão. Deus, eu quero muito fazer isso. É a sua vontade? E aí é onde ele vai matando o seu eu. Filha, essa não é a minha vontade. Mas, Senhor, eu quero fazer. Eu sei, eu vou preparar a hora e o momento certo para você. Não é. Ou até mesmo o contrário. Sim, filha, essa é a minha vontade para você. É isso que eu preparei para você. Essa consciência que devemos ter, essa consciência que devemos ativar como filhos e filhas de Deus. De que quando você e Deus têm intimidade, vocês começam a caminhar juntos. E como diz aqui em Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo.
Você só vai andar junto, lado a lado com Deus, se você e Ele estiverem de acordo. Se você estiver disposta a matar o seu eu para que ele cresça. Se você, como estrela, estiver disposto a não brilhar quando o sol estiver brilhando, quando o sol da justiça raiar, você sabe que você vai sumir. É Ele que vai aparecer. É Ele que vai brilhar, é Ele que vai reinar. A honra é dele, a glória é dele, a igreja é dele, o ministério é dele, o louvor é dele, a dança é dele, a intercessão é dele, resgatando vidas é dele. Quando você consegue entender que é tudo dele, por ele e para ele, e sem ele nada seria criado, você mostra que você está andando lado a lado com ele. Lado a lado. Nós temos que entender que, igual eu acabei de dizer, quando você começa a andar com Deus, Ele vai matar o seu eu. Ele vai tirar o seu ego, porque não tem como, é até a lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então ele vai tirar todo o egocentrismo, todo o eu sou da Letícia, todo o eu faço da Letícia, todo o eu vou agir da Letícia, para entrar. Deus faz, Deus age, Deus restaura e Deus cura, e Deus opera. Deus, ele tira de nós o eu para que a glória dele se manifeste na nossa vida. Para que a presença dele se manifeste na nossa vida. Olha aqui, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Tem pessoas que estão caminhando a vida inteira só, porque não quer ceder à vontade do Espírito Santo. Ela acha que tem que ser do jeito dela, da maneira dela, a forma com que ela quer, a forma com que ela acredita. Queridos, quem está à frente é o Espírito Santo. Quem está à frente é o Senhor. Nós temos que criar parceria com Ele. Eu tenho que andar lado a lado com Deus. Senhor, o Senhor não gosta disso? Senhor, por amor ao Teu nome, eu não farei mais isso. Senhor, por amor ao Teu nome, eu deixarei de fazer isso. Eu vou contar a vocês, vocês sabem que eu gosto de ilustrar muito com os meus casos pessoais. E no início do meu casamento, eu tinha 1 ano de casada, nem 1 ano de casada. E eu nunca gostei, sendo bem sincera, nunca gostei de dar nada na mão de ninguém. E também não de ficar pedindo. Não, eu levanto e pega, não fica pedindo não, levanta e vai e faz. E o meu esposo, ele me pedia muitas vezes algumas coisas. Amor, pega isso pra mim. Amor, pega aquilo pra mim. Amor, vai ali. E aquilo me irritava de uma forma tremenda. E eu não pegava. Às vezes eu passava no lugar e eu não pegava. Por quê? Por que isso? Porque o meu eu era grande. Porque eu não sabia ceder. Porque eu não sabia entender que para caminhar junto, ora eu vou fazer o que eu quero, ora eu vou fazer o que eu não quero. Eu queria que fosse só da minha maneira. Só do meu jeito. Só da forma com que eu acredito que é o certo. E sabe o que começou a acontecer? Comecei a ter crise no meu casamento. Porque o meu marido me pedia algo e eu não fazia. Quem é que gosta de ficar casado com alguém assim? Ninguém. E até que um dia eu orei ao Senhor e eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu não vou pegar nada pra ele. Eu não gosto, eu acho isso inadmissível. Pra mim, ele tem 2 mãos, ele tem 2 pés, ele não é aleijado. Por que eu tenho que ficar pegando as coisas pra ele? Ele levanta, ele pega, Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração assim, se eu te pedisse, você pegaria? Falei, Senhor, prontamente, o Senhor me pediu agora, não é nem para depois. E Deus falou no meu coração, então faça para Ele, como se você estivesse fazendo para mim. Faça para Ele, como se você fizesse para mim. E ali eu entendi que o andar com Deus está o quê? Em você servir ao próximo, em você ajudar o próximo. Mas ele pode fazer, ok, mas ele tá me pedindo, eu vou fazer. Porque se fosse Deus que me pedisse, eu ia fazer na hora, sem pensar 2 vezes. Mas como não foi Deus, não houve uma teofania, né? Materialização do próprio Deus,
Então não vou fazer. Não, vou fazer sim. Porque eu estou fazendo não para o meu marido, não para o pastor Denis. Estou fazendo para Deus. Eu comecei com esse pensamento. Vou fazer. E toda vez que eu ia fazer qualquer coisa que ele me pedia, eu lembro que eu falava, Deus, estou fazendo pro Senhor, tá? Deus, estou fazendo pro Senhor, tá? Deus, estou fazendo pro Senhor. Mas hoje em dia não tem nenhum problema, ele me pede as coisas, eu faço, já nem falo mais que é pra Deus, virou algo tão normal. E por que eu tô contando isso pra vocês? Pra te explicar como o meu ego foi quebrado. Sabe o que era isso? Alguns vão até dizer, é folga do pastor. Não, era o meu ego. Era o meu eu. Alguém aí já tá se entregando. Eita Deus, essa foi certeira. Era o meu ego, era o meu eu. Eu não queria ceder. Eu queria que as coisas fossem do meu jeito, da minha maneira, como eu achava. E se eu vou andar com Deus, eu tenho que aprender a me flexibilizar. Ora, realmente, eu vou conseguir. Ora, não. Ora, eu vou alcançar. Ora, não. E quando eu não alcançar, o que eu vou fazer? Vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou viver o que Deus quer que eu viva. Eu vou realizar aquilo que Deus quer que eu realize. Eu estou caminhando lado a lado com Deus. E se eu estou caminhando lado a lado com Deus, eu e Ele vamos ter o mesmo acordo. Não é isso que em Amós 3:3 diz? Poderão 2 juntos caminhar se não estiverem de acordo? Quando você e Deus começam a caminhar junto, você começa, Ele a te moldar como Ele me moldou. Eu te dei um dos casos, gente, se eu for contar aqui, eu escrevo uma biografia imensa de quantas coisas Deus já moldou em mim. E ainda está em processo de ser moldada, de mudança constante. E aqui eu trago isso para você. Quando você começa a andar com Deus e ser moldado, o seu ego ser quebrado, o seu eu ser quebrado, suas vontades nem sempre serão realizadas. Você nem sempre vai brilhar como você quer. Você nem sempre vai se destacar como você quer. Até porque, como eu falei, a frase que me marcou e foi muito boa para mim, que céu que tem sol, estrela nenhuma brilha. O sol se destaca. E o sol é o nosso sol da justiça. E sabe aqui, o que me chamou a atenção e eu quero trazer a vocês? Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Quando você começa a andar de acordo com Deus, vem aqui para o versículo 7, em Amós 3:7. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quando você começa a andar com Deus, lembra que eu te expliquei do ego, você, a sua vontade, não, filho. Senhor, mas eu não quero servir nada para Ele. Então serve para mim. Senhor, eu não quero limpar minha casa, então limpa como se fosse a minha. Senhor, eu não quero perdoar, mas se fosse você. Ai, eu quero perdoar, então perdoa. Senhor, eu não quero deixar pra lá, eu quero enfrentar, eu quero a consequência pra vida dessa pessoa, mas e se fosse a sua, não, eu queria perdão, então faça. Você vai diminuindo, ao ponto que você, como o seu ego, cai, diminui, e a glória dele sobe. E a glória dele transborda, a glória dele transcende, a glória dele te inunda. A glória dele manifesta o poder na tua vida. A glória dele te deixa totalmente mudado ao ponto dos outros olharem e não te reconhecerem. Quando chega nesse ponto, ele não faz nada sem te avisar. Olha que magnífico isso que Deus está trazendo para você hoje. Existe todo o processo onde você é moldado, onde você é quebrado, onde você é lapidado, onde dói. Gente, como dói. Eu falo porque doeu em mim. Doeu, não doeu pouco não, doeu muito. Eu só citei para vocês um exemplo de umas das minhas astras a serem lapidadas. Fora o tanto que ele foi fazendo, doeu e doeu muito. Mas ele não faz quando você está lapidado, quando você está moldado, quando você está disposto a obedecê-lo. Ele começa a te contar tudo. Ele começa a falar, ei filho, eu vou fazer isso na sua vida, tá?
Ei, filho, eu vou fazer aquilo na tua vida, tá bom? Filho, olha, tem isso, tem aquilo outro. Então, filho, vai ser assim, vai ser assado. Compreenda que andar com Deus, caminhar com Deus, é você ser moldado dia após dia. E quando você chega num determinado nível com Ele, Ele certamente não fará nada sem antes te revelar. Certamente que a Bíblia dele não mente. A palavra dele não volta atrás. Está em Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua casa. Que você possa entender que esse momento a qual nós vivemos de quarentena é um momento em que estamos sendo lapidados. Eu digo por mim, eu tenho sido tão lapidada nesse momento. Se você disser para mim, bispa, quantas coisas você aprendeu, gente, conseguiria fazer um e-book para vocês. De tantas coisas que eu aprendi. Porém, ainda não é para esse tempo, posteriormente. Mas que você possa aprender. Que você possa entender o que é ser moldado por Deus. Que você possa quebrar o seu ego e deixar Ele construir a glória dele através da tua vida. E lembre-se isso. Em céu que tem sol, estrela não brilha. Que Ele brilhe, que Ele resplandeça, que a glória seja dele, a majestade seja dele, para sempre, sempre, que Ele esteja no centro da tua vida, da minha vida, até a eternidade, até o dia em que nós o veremos face a face. Amém, queridos? Um ósculo santo, amo vocês. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e que onde você tocar, ali seja uma bênção. Amém? Deus abençoe.